Já estamos de volta e como é bom na JLM, a jornada, a luz do mundo. E nesta jornada estamos fazendo a leitura do livro de João. Nessa leitura é muito importante essa leitura porque João era o discípulo de Jesus, ele foi o discípulo de Jesus e um discípulo que se considerava o tempo todo muito amado por Jesus. Ele mesmo se considerava, a Bíblia em momento nenhum diz que Jesus amava mais a João do que os seus outros discípulos, mas ele próprio, quando ele escreve aqui, ele deixa muito claro que ele se sente muito amado por Jesus. E hoje nós vamos fazer uma leitura aqui de uma parte do capítulo 6 do livro de João. E nessa leitura nós vamos falar continuar falando que a multidão estava sempre seguindo a Jesus por causa de seus sinais e Jesus traz um alimento aqui, traz um alerta sobre a questão do alimento espiritual. Mas antes de continuar, eu quero dizer para você que você é muito amado. Eu quero dizer para você que você é muito amada. Então se sinta muito amado. Você que está aí, se sinta amado, se sinta amada, porque nós vamos continuar essa jornada à luz do mundo. E nesta leitura de hoje vamos ler sobre a questão do alimento espiritual. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia só um barco. Viu também que Jesus não tinha saído no barco com os discípulos. Então eles ficaram ali procurando Jesus do outro lado, mas Jesus tinha atravessado o mar a pés, caminhando sobre as águas, e que ele tinha ido sozinho. Então chegaram outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido o pão que foi multiplicado por Jesus, depois que o Senhor agradecera a Deus. Então aquela multidão ainda estava do outro lado do mar, o lado que eles comeram ali os pães multiplicados por Jesus e os peixes. Então, olha só, ao verem que nem Jesus, nem seus discípulos estavam daquele lado, as pessoas subiram nos barcos, esses barcos chegaram de Tiberíades, e foram procurar Jesus lá em Cafarnaum, que era o outro lado do mar. Quando o encontraram no outro lado do lago, lhe disseram Rabi, Rabi quer dizer mestre, instrutor. Rabi, quando chegaste aqui? Então eles não sabiam porque quando os discípulos subiram no único barco que estava lá e se foram a atravessar aquele mar, Jesus não subiu. E eles ficaram confusos como é que Jesus tinha atravessado. Ele, ao invés de responder essa pergunta, olha só o que Jesus respondeu. Jesus respondeu dizendo: eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, não porque viram o sinal da multiplicação, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Só que Jesus questiona isso para eles verem que eles tinham ficado satisfeitos fisicamente, ou seja, o alimento físico. Mas Jesus continua, olha, não trabalhe pelo alimento que se estraga. Então o alimento que deixa o seu corpo satisfeito, ele se estraga, o alimento físico. Agora existe um alimento que não se estraga. E Jesus vai dizer aqui, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. Qual é esse alimento? É o alimento
que alimenta o espírito e não o corpo. Então não trabalhe somente para alimentar o seu corpo. Trabalhe também para alimentar o seu espírito, a sua alma. Nós somos seres triunos, ou seja, em um só existem três: o corpo, a alma e o espírito. O corpo, a alma e o espírito. Olha só, então vamos continuar. Então Jesus falou: trabalhem pelo alimento que dura para uma vida eterna. Alimento que o Filho do Homem dará a vocês. Então, Jesus nos deu esse alimento. Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu e começou a fazer parte de nosso corpo. O Espírito Santo está dentro de nós, porque Deus Pai o marcou com o selo. Então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aquele povo que estava ali começou a entender sobre o que Jesus queria falar. Ele começou a perguntar: e o que? Qual a obra que nós devemos fazer? E você vai perceber qual a obra que devemos fazer. Jesus respondeu dizendo-lhes: esta é a obra de Deus. Olha só, que vocês acreditem naquele que ele enviou. Olha só qual é a obra que devemos fazer para agradar ao coração de Deus. É a obra que Deus quer que nós façamos. É somente que nós acreditamos naquele que ele enviou, ou seja, em Jesus Cristo, na nova aliança, na aliança da graça. Eles perguntaram, aí ele ainda ficaram em dúvida: que sinais fazes para que possamos ver e acreditar em ti? Eles queriam ver algum sinal. Jesus não ia fazer sinal. O que é que fazes? Eles questionaram. Nossos pais, aí eles falam, nossos pais comeram o maná no deserto. Isso está no Antigo Testamento, como está escrito no Antigo Testamento. Ele lhes deu para comer um pão que veio do céu. Só que aqui ele se refere à época de Moisés, né? Jesus lhe disse: eu lhes garanto, não foi Moisés que fez o sinal do maná. Quem deu a vocês o pão que veio do céu é o meu Pai, quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. É o meu Pai, é Deus. Não foi Moisés. Moisés foi um intermediário nesse processo, mas quem deu o pão, o maná que desceu do céu para a geração anterior de vocês, ou seja, para os pais de vocês, foi Moisés. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então ali eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão, desse alimento que alimenta para a vida eterna. É o alimento espiritual. Então aqui você entende que Jesus não quer trazer somente a multiplicação de pães físico e peixe, porque Jesus ele não traz alimento somente para o corpo. Então no momento propício ele alimenta o corpo, porque o corpo dá sustentabilidade para que nós possamos continuar nossa batalha, nossa trajetória aqui na Terra. Mas existe um alimento mais poderoso, o alimento que alimenta para a vida eterna. É o alimento espiritual. E Jesus deu
ali naquele momento, através da sua voz, através do seu espírito, o alimento espiritual para aquelas pessoas. E hoje nós temos esse alimento à nossa disposição o tempo todo. Graças a Deus. Hoje é um dia memorável e eu desejo para você e para sua família um dia excepcional. Eu sou Getúlio Freire. Fique com o meu abraço. Fica com Deus.